Olá pessoal, vamos falar aqui mais uma vez sobre o nosso lançamento na semana que vem para os clientes da Actus Financial. Nós estamos iniciando uma série de vídeos que vai ser chamada Happy Hour in Wall Street. Essa série de vídeos ela é educacional, nós vamos falar de metodologias que a gente usa para analisar os mercados e tomar decisões de longo prazo quanto a realizar investimentos em tal ou qual ativo ou setor ou fundo, ou seja lá o que for. São vídeos 100% educacionais, não se dá nenhuma recomendação. As recomendações sempre devem ser feitas com uma conversa comigo. A gente toma as decisões baseados em objetivos, baseados em prazos, baseados na situação da economia e quais são as melhores opções para atingir os objetivos com menor risco. Vamos conversar então um pouco sobre essa análise. Toda vez que se fala de mercado e de finanças, as pessoas são extremamente emocionais. E a mídia usa isso com muita maestria, criando notícias que têm algum tipo de impacto, normalmente negativo, porque notícia negativa vende sempre melhor. Então, essas últimas semanas, o mercado norte-americano e global, de forma geral, tem enfrentado uma oscilação muito grande por causa de uma série de coisas. Disse-me-disse, e trade war, e muitas coisas, e Brexit, e seja, não interessa o que é, tem sempre uma notícia ruim para se estar falando. Pouca gente traz notícias boas para falar e divulgar para o público, porque na realidade essas acabam não tendo muita visualização. Claro que sempre se encontram notícias boas e se a gente buscar, a gente acaba encontrando. Então, as pessoas vivem num estado emocional muito excitado e muito negativas e não conseguem perceber o que realmente está acontecendo. Para a gente tirar a parte emotiva, é importante que a gente olhe como é que os preços estão se movimentando, e para isso eu uso análise técnica. Tem desde 1997 que eu uso análise técnica, dei aula durante vários anos, mais de 10 anos, sobre análise técnica, e uso isso até hoje. E é uma ferramenta muito importante, mas ela não pode ser usada separadamente de indicadores econômicos. A análise técnica ela tem que funcionar alinhada com indicadores econômicos, da economia de forma geral, e indicadores fundamentais do negócio em si. Então, vamos agora olhar um pouquinho o que as pessoas que se interessam por análise técnica acabam vendo no mercado. E as pessoas costumam começar a análise olhando índices de mercado. E um dos índices mais populares é o S&P 500, o índice Standard & Poor's, que foca nas 500 maiores empresas do mercado norte-americano. Primeiro, uma crítica a respeito desse índice. Tudo bem, são as 500 maiores empresas, mas não são todas as empresas. Existem milhares de empresas que são negociadas diariamente na Bolsa de Nova York. A grande maioria das empresas canadenses também é negociada na Bolsa de Nova York. E essas 500 empresas que eles focam no índice S&P 500, apesar de ser muito mais ampla do que o índice Dow Jones, por exemplo, que são 30 empresas somente, ele não representa fielmente o mercado como um todo. Mas, de qualquer forma, isso é muito olhado e, se as pessoas estiverem extremamente pessimistas, acaba se tornando uma self-fulfilling prophecy. Então, vamos olhar aqui o gráfico, que é a principal ferramenta do pessoal que usa análise técnica. Bom, eu tenho aqui na tela um gráfico do S&P 500
Eu uso esse serviço do Stock Charts, é um serviço baratinho, não tem inclusive gráficos muito bons que são gratuitos, não precisa ter muita sofisticação. Eu deixei aqui um gráfico bastante limpo, sem muitos indicadores técnicos, só duas curvas que representam médias aritméticas de preços de fechamento, e essas linhas servem um pouco para orientar a análise da movimentação de preços. Se a gente olhar aqui essa região desde o início de agosto, nós estamos, na realidade, totalmente indefinidos. Ela reflete o alto nível de indecisão que o mercado tem atualmente. Se a gente olhar aqui de forma mais ampla, olhar um pouco o passado, nós tivemos uma boa alta no início do ano, até abril, início de maio. O mercado caía um pouco até junho, isso eu estou olhando só 2019. O mercado caiu um pouco até junho, subiu, mas não fez uma grande alta, caiu e agora está andando aqui meio de lado, como que se diz, totalmente indefinido. O que é que isso representa realmente em termos de confiabilidade desses dados? Bom, nós estamos esse ano num ano pré-eleição norte-americana. Normalmente, o ano pré-eleição norte-americana ele é um ano conturbado. Com a medida que vai se aproximando das eleições, as notícias começam a ficar cada vez mais contradizentes umas com as outras, muita briga, e a mídia adora isso, traz milhares de notícias sensacionalistas. Existe um outro site que eu gosto muito, que é chamado Equity Clock. O Equity Clock ele foca em um aspecto chamado de sazonalidade. Como é que o mercado se comporta em determinadas condições, em determinadas épocas do ano, ou meses, ou datas, ou condições que se repetem por vários anos, por muito, muito tempo. Então, hoje nós estamos passando por uma condição que se repete por muitos e muitos anos. E essa é chamada de Election Cycle, que é o ciclo das eleições norte-americanas. Então, como é que os índices, aí no caso aqui o índice S&P 500, se comporta de acordo com os anos de mandatos dos presidentes norte-americanos? No ano de pré-eleição, que é o ano que nós estamos atualmente, a eleição é no ano que vem, então no ano de pré-eleição, nós temos uma alta até mais ou menos o mês de julho, esse ano foi até o mês de abril, nós corrigimos até julho, e depois o mercado se torna indefinido. Isso daqui é uma média de curvas históricas, né, do índice historicamente ao longo dos anos. Então não é 100% fiel, mas dá para ter uma boa ideia de que a grande parte da alta acontece até abril. E de abril em diante não tem muita alta, se tiver é pouca e o mercado pode ficar confuso. E é exatamente isso que nós estamos tendo esse ano. Nós tivemos uma boa alta até abril, foi para algumas coisas, alguns fundos que a gente tem chegaram a crescer quase 40%, os fundos de maior risco, agora nesse pedaço do ano até abril, e de lá para cá pouca coisa aconteceu. Na realidade, a alta não continuou até julho, como a média sugeria, mas houve uma correção até junho, uma alta que foi até mais ou menos o final de julho, e de lá para cá pouca coisa aconteceu. Então, minha expectativa até o final do ano é que pouca coisa aconteça. Talvez aconteça em dezembro o famoso Santa Claus Rally, que é o rally de fim de ano em comemoração ao final de ano, ao Natal. De qualquer forma,
Isso é para olhar, é para acompanhar. Eu não trabalho com previsões. Previsões, elas são interessantes para a gente olhar o que tem, o que possivelmente vai acontecer, o que tem probabilidade de acontecer, mas não necessariamente vai acontecer. Então isso daqui é o que a maior parte das pessoas olham, que é o gráfico diário. Agora, isso na realidade, ele traz algumas informações, mas ele não traz informações muito relevantes para quem trabalha com médio e longo prazo. Eu prefiro olhar gráficos semanais para tomada de decisão de médio prazo e gráficos mensais para tomadas de decisão de longo prazo. Então, dentro do gráfico semanal, a gente vê que 2016 e 2017 nós tivemos uma alta forte, né? 2017, e eu não sei se vocês lembram, mas em janeiro, antes do Trump tomar posse, qual era o sentimento no mercado? Era das pessoas dizendo que era o fim do mundo. Trump está assumindo o governo norte-americano, ele vai destruir a economia norte-americana, e não sei mais o que, e vai fazer, e vai acontecer. E, no entanto, o que aconteceu foi um mercado de alta que não olhou para trás. Trump tomou posse aqui e o mercado não olhou para trás, subindo. De lá para cá não fez grande coisa. Nós estamos aqui desde 2018 sem o mercado se mover significativamente. Nós tivemos aquela correção no final do ano passado e o mercado depois não fez grande coisa. Ele se recuperou, mas não fez realmente nada realmente relevante que a gente possa dizer o mercado fez está subindo ou está caindo. Então ele está desde 2018 sem muita direção. No entanto, se a gente olhar um prazo mais longo, que aí serve para tomadas de decisão de longo prazo, a gente vai ver que desde 2009 que o mercado vem em alta. Dentro desse período de longo prazo, nós temos períodos de correção, períodos de indecisão, em que o mercado fica indeciso. Coincidentemente, reparem que os 2 últimos anos do segundo mandato do Obama foram de indecisão. Esses 2 últimos anos do mandato do Trump foram de indecisão. Os 2 últimos anos do primeiro mandato do Obama, o mercado também não fez grande coisa. Repara que o ciclo presidencial norte-americano, olhando bem de longe aqui o índice S&P 500, ele mais ou menos reflete aquilo que o site do Equity Clock nos sugere. Então, todas essas ferramentas a gente pode usar para analisar e ter uma ideia do que é potencial de acontecer no mercado. O que vai acontecer no futuro? Não faço a menor ideia. Mas a realidade é que, olhando os gráficos, tudo sugere que nós estamos em um movimento de alta e isso está em sincronia com os dados, com os indicadores econômicos que mostram que a economia está bem sólida. Que indicadores econômicos são esses? Como é que eu acompanho? Existem vários sites que a gente pode olhar. Eu vou mostrar aqui agora um desses sites. Um desses sites é o MarketWatch e existe um outro site que é o Investing.com. Nesses 2 sites nós temos uma lista de indicadores econômicos de vários países e a gente pode ter inclusive os índices econômicos do Brasil e a gente vê que, comparando ao resto do mundo, os índices econômicos do Brasil, me desculpe, não estão nada bons. E se a gente pegar aqui, por exemplo, taxa de desemprego atualmente no Brasil está em praticamente 12%. Cadê ela? Deixa eu botar aqui só Brasil, que fica
mais fácil de achar. Então, vamos lá. Só Brasil aqui. Unemployment rate, praticamente 12%, extremamente alta. Muito obrigado então a todos vocês. Gostaram do vídeo? Não esqueça de dar like, se inscrevam aqui no canal para que vocês possam acompanhar os vídeos que são postados aqui no YouTube. Eu lembro que para os clientes da Actis Financial, esses vídeos educacionais de análise do mercado vão estar disponíveis toda sexta-feira a partir do dia 5. E para não clientes, eu vou colocar aqui no YouTube um resumo na terça-feira da semana seguinte. Ou seja, os clientes têm sempre a preferência em receber as informações. Muito obrigado então. Bom final de semana. Aproveitem o feriado de Labor Day no Canadá e até logo. Tchau, tchau.